Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos. Karina, muito obrigado pela apresentação. Em nome da BACDERMD, novamente, eu queria agradecer a participação de todos nesse momento de pandemia que a gente não pode estar próximo. Eu acho que esses webinars nos aproximam um pouco e, além de nos movimentar, a gente tenta aí colocar mais informações para os nossos amigos e clientes. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Karina, pela apresentação. Marcelo Bastida, da McDermid também, muito obrigado por estar aqui dividindo esse espaço e nós fazendo um compartilhamento da informação, a gente fazendo com que as pessoas nesse período possam se aprimorar e conhecer ainda mais. O Marcelo Bastida, ele tem mais de 30 anos de experiência em flexografia, já fez a graduação no Instituto de Tecnologia de Rochester, tem especialização em gama expandida pela Universidade de Clemson, é um G7 Expert pela ID Alliance e um especialista certificado nível 3 pela FTA First. E também tem o Six Sigma e o Black Belt de Lean Manufacturing. Obrigado, Copete, pela apresentação. Vou apresentar meu amigo Copete. Já nos conhecemos há bastante tempo, somos contemporâneos de escola técnica, industrial. O Copete também tem 30 anos de mercado, experiência aí em vários métodos de impressão, especialista em cor. Ele é analista de sistemas também, com MBA em gestão, participou de treinamentos sobre cor no Brasil e no exterior, escreve para revistas técnicas e atualmente ele é consultor associado da BTG e é colunista da revista Projeto PEC. Então, começando a nossa apresentação efetivamente, eu sempre gosto de falar um pouco da história da flexografia. E isso vem diretamente ligado à evolução do que a gente tem hoje em relação à produção, qualidade. E o tema nosso hoje, de alta performance em flexografia, a gente vai falar especificamente de gerenciamento de cores. É uma série de webinars que são vários temas muito interessantes que somam muito para o nosso dia a dia. Aqui a gente pode ver uma máquina da década de 40. Ela é uma Widmiller, ela se chama Olympus, ela é a primeira máquina que tem essa ponte de secagem em cima. Então foi uma evolução bastante grande na época. E que a gente comparar hoje em dia, as máquinas mais modernas, a gente tem uma tecnologia embarcada muito grande, tanto que os operários hoje, nas máquinas mais modernas, já não têm as mãos sujas de tinta. Eles trabalham com tablets e têm o controle total da máquina. Isso reduz a quantidade de operários e melhora a produção, né? O volume de produção, logicamente, a máquina é mais rápida, e o custo em função de mão de obra. Falando um pouco da evolução das embalagens e tecnologias, a gente tem aqui, na década de 40, era borracha esculpida à mão, ela era entalhada, era um trabalho artesanal. Eu entrego a idade porque eu cheguei a trabalhar com essa borracha esculpida e as tintas, falando em tinta, era impresso com tinta com pigmento de anilina, tanto que a flexografia, antes de ser flexografia, ela se chamava impressão de anilina. Depois houve um concurso na década de 40 e devido às matrizes flexíveis, ela se tornou flexografia, por isso escolheram esse nome. Depois, em relação à tecnologia e as cores, né, a gente já entrou com o fotopolímero analógico, aquele que a gente usava o fotolito, com a manta de vácuo, para fazer o contato e fazer a gravação do polímero. Logo depois, na década de 90, a gente chegou com os fotopolímeros digitais, que são os que têm a máscara de carbono, são removidas por uma CTP, um laser, né? E também em relação às cores, a gente já começou a trabalhar mais com as cores Pantone, as spot colors e as cores de processo, que são estándar do mercado, não só de flexografia, mas de muitos outros processos, que são cian, magenta, amarelo e preto. Avançando um pouquinho mais para a data atual, a gente já tem o que a gente chama das embalagens mais holísticas, que elas possuem um design muito mais real, muito mais próximo do que são os tons contínuos. Então, as retículas especiais, as nossas chapas de ponto plano, né, que é chamada de flat top dot,
a exposição a LED, que é uma evolução muito grande para o processo, a potência de exposição é muito mais alta, a estabilidade que ela está também é muito perfeita, e os pontos eles têm uma formação melhor, então você tem uma cabeça de ponto mais definido, um ombro mais sólido, você consegue reproduzir pontos menores. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que a gente consegue nivelar ou até sobrepor outras tecnologias como a rotogravura, e aí a gente consegue trazer mais negócios para a flexografia. É um nicho que a gente consegue migrar uma tecnologia para outra em função de custos, e hoje a tecnologia e a qualidade já não são mais empecilhos para a gente fazer esse trabalho. Olha, Marcelo, falando aí do Doritos, e a gente observa justamente que a marca deles ao longo dos anos reflete justamente o que você estava conversando. O avanço tecnológico mostra que lá na década de 60 nós tínhamos impressões basicamente chapadas, com traços, e a gente vai ao longo dos anos melhorando tecnologicamente, e a gente percebe que na última, já em 2013, a gente tem um ganho tecnológico muito grande. E durante todos esses anos foi mais ou menos assim um cabo de guerra entre a produção e os clientes. Então, os clientes demandando por mais qualidade, por mais recursos, e em outros momentos a indústria oferecendo, como você falou, fotopolímeros cada vez melhores para que a gente possa ter o que a gente tem hoje em 2013, por exemplo, uma marca com muito mais apelo, com muito mais visual. Agora, o que seria hoje, por exemplo, uma embalagem da Doritos, né? Então, o que nós temos aí como embalagem é realmente o nosso o suprassumo. Nós temos cores bastante saturadas, nós temos uma impressão de pontos quase perfeita, e observem que, inclusive, nós temos passagens de cores muito suaves, quer dizer, os degradês eles conseguem ser muito bem feitos. Essa saturação, essas cores, inclusive, a gente consegue por conta de uma série de tecnologias, inclusive pela gama expandida, onde a gente tem mais cores, tem melhores soluções, mas eu não vou ficar dando spoiler do nosso webinar da semana que vem, né? Mas é justamente o que nós temos hoje como solução. Sim. Agora, eu te diria o seguinte, a gente gostaria que toda a embalagem para imprimir fosse diferente, né? Sim. Que a gente tivesse uma embalagem como essa e que a gente pudesse, vamos imprimir somente cores chapadas ali, de preferência sem o trapping, né? Para a gente poder continuar, né, trabalhando ali, fazer um trabalho tranquilo. Nunca será, Copete, nunca será. Mas, normalmente, aqui a cor da marca é uma identidade, aqui é uma embalagem minimalista, mas a cor ela foi mantida. O laranja do Doritos, ele é sagrado, Então, tanto depois a cor que onde eu gosto mais de ver a cor é aí, nos dedos depois. Aí a gente fica fazendo um delta E entre a cor do produto e da embalagem. Bem isso. Copete, vamos falar um pouquinho das tendências de mercado. Então, isso é uma coisa bastante interessante que a gente já vem acompanhando. Infelizmente, aqui está até 2019, que esse ano a gente ainda não conseguiu ter um mercado que nos possa ditar alguma tendência. Talvez um pouco mais para frente a gente vai analisar isso melhor. Mas aqui o que a gente vê é que o tempo de exposição das embalagens vem reduzindo. E a gente já vai ver o motivo pelo qual isso está acontecendo. Então, quanto as embalagens estão ficando menos tempo, então a vida útil dela não é tão necessária que seja tão estendida, como longa vida, por exemplo. Outra coisa, a reimpressão de trabalhos cada vez mais está reduzindo. Então, você imprimiu uma tiragem, 2 tiragens e já tem que trocar a arte, tem que trocar as chapas, ainda bem. E isso vai diminuindo, inclusive, as tiragens. As tiragens também elas estão sendo reduzidas. Então, volumes de impressão cada vez menores.
o peso que se imprime é muito menor, como muita gente mede em peso. Por que tudo isso, Copete? Então, hoje, o mercado, ele sofre algumas influências, inclusive as econômicas, que os próprios donos de marca, eles já colocam novas variedades de produtos, sabores, referências novas, né? Artigos promocionais. Hoje a flexografia, a embalagem é uma ferramenta de promoção, uma ferramenta de marketing. Então você vê embalagem da Copa do Mundo, embalagem de Fórmula 1, embalagem de lançamento de filmes, embalagem específica para Dia dos Namorados, por exemplo. Então, de bombom, você vai ter uma caixa de bombom com motivo de Dia dos Namorados ou Páscoa. Então, essa ferramenta de marketing, ela vem diminuindo as tiragens cada vez mais. Outra coisa, a influência econômica, isso a gente vem acompanhando em alguns países da América Latina, especificamente. A questão econômica, a crise vai afetando a economia, e cada vez mais, por exemplo, aqui em Curitiba a gente fala bolacha, não é biscoito. Então, uma bolacha de 100 gramas, vem várias bolachas, então ela vai reduzindo em tamanho e peso, e hoje a gente encontra pacotes de uma bolacha, 2 bolachas de porção individual. Isso por conta da alimentação do pessoal, que a gente come lá de 3 em 3 horas, enfim. E a questão econômica, do poder aquisitivo. Então, uma pessoa antes tinha que comprar um pacote de 100 gramas, ele consegue comprar com um valor muito menor um pacote individual. Então, isso afeta toda essa cadeia que a gente trabalha, né? Uma coisa que eu vejo com toda essa tendência que você mostrou é que justamente isso torna a vida do convertedor muito mais complicada. Porque à medida que ele tem menos reimpressões de trabalho e as tiragens são menores, você começa a ter uma série de problemas de ociosidade de máquina, de tempo produtivo. A gente vai falar mais à frente sobre produtividade, mas na prática o que a gente vê em muitas empresas é que a gente tem máquinas mais paradas do que rodando na prática. E aí, sim. Quando você entra nesse cenário, tudo piora, né? Porque você a todo momento tem que fazer setup novo. O setup normalmente é a parte mais demorada do processo. Se você não tem o seu processo bem acertado, bem alinhado, você acaba tendo uma série de problemas, né? Então, o que seria a variedade de produtos uma vantagem para os convertedores, quer dizer, ter mais pedidos, acaba se virando contra ele. Mas é uma coisa que o gerenciamento de cores consegue desarmar essa armadilha e a gente consegue reverter esse cenário. Vamos ver mais para frente. Quanto mais trocas de trabalho, né? Quanto mais trocas de setup, quanto mais trocas, mais setup você tem. Quanto mais setup você tem, mais tempo de máquina parada. Aí o OE, a produtividade da máquina, cai. Então, isso que a gente vai tentar. E um caminho para a gente reverter, por exemplo, esse tipo de situação é aumentar as tiragens. Como é que a gente aumenta as tiragens? A gente coloca mais produtos imprimindo juntos. Só que daí a gente precisa da gama expandida. Que daí eu começo a dar spoiler da semana que vem. Vamos segurar aí. Bom, então, seguindo aqui, a gente tem duas citações de dois ícones aí do gerenciamento de cor. O Steve Smiley, ele disse que o controle de processos e o gerenciamento de cores são o coração de tudo que nós fazemos. Então, o outro é o Mark Sanborn, que ele diz: o objetivo do controle de cores é fazer coincidir o fingerprint com o perfil de cores. Então, é uma citação bastante simples e que, na realidade, mostra o nosso objetivo, o nosso dia a dia, né? Sim. É muito interessante que a gente tenha em mente isso, porque justamente o que o Steve Smiley e o Mark falam, eles vão nos guiar para a gente poder desmontar aquela armadilha e começar a virar o jogo, né? Porque normalmente no gerenciamento de cores, a gente vai ver, por exemplo, em que a gente tem 2 caminhos normalmente que são traçados, ou 2 motivos pelos quais o gerenciamento de cores é iniciado dentro de uma empresa. O primeiro deles seria justamente quando existe um problema, né? Então,
tem um problema a ser resolvido, o cliente reclamou da sua embalagem, teve algum problema, ou você é uma empresa proativa, você faz parte de uma equipe que se preocupa em estar sempre adiante dos problemas. Então, em gestão, a gente normalmente fala muito disso como maneiras da empresa agir, né, corporativamente. Quer dizer, você ou é reativo, que seria a primeira situação, onde você tem um problema com o seu cliente, você tem que administrar aquele problema, aquela insatisfação do cliente, aquele retorno de trabalho, aquela devolução, ou você é uma empresa proativa, em que você, além de estar sempre buscando a melhoria contínua no processo, e é parte, inclusive, do link que você tem a especialização, é justamente a gente conseguir pensar para o cliente em inovações. E aí é justamente onde o convertedor vai fidelizar o cliente, mostrando que ele pode levar novas soluções para o cliente, pode dar opções de embalagens, às vezes até ressegmentar um produto por conta de uma embalagem diferente. Quer dizer, isso é bastante interessante no gerenciamento de cores. Perfeito. Então, vamos exemplificar aqui duas situações onde a gente vai utilizar os pontos que você nos explicou ali. Então, nesse caso, a gente colocou uma máquina impressora como exemplo, ela trabalha com 250 metros por minuto. E o nosso desafio é colocar essa máquina na velocidade nominal dela, para ter o aumento de produtividade, o aproveitamento, ter o retorno do investimento que foi feito nela. Então, aqui o nosso desafio é aumentar em 60% a velocidade da impressora. Nesse caso, a gente vai ter que criar uma especificação para a gente chegar nesse desafio que a gente está buscando. O outro exemplo, aqui a gente usa um dono de marca bastante conhecido, que ele colocou para os convertedores que ele quer usar as cores do padrão ISO. Então, ou seja, vai usar os ângulos das cores que estão descritas na ISO e no FIRST, que a gente vai ver um pouquinho adiante. Por quê? Ele utiliza essas embalagens, por exemplo, no Brasil, que nós somos um país continental, ele imprime no Nordeste, ele imprime no Norte, ele imprime no Sul e ele imprime no Sudeste. Então, todas essas fábricas, elas têm que reproduzir a mesma cor. E se não houver esse estándar, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, logicamente, o substrato também tem que ser padronizado, as tintas, elas têm que gerar esse resultado. Então, para esse tipo de desafio, a gente tem que seguir as normas. O outro desafio que vem junto com ele é o aumento de lineatura, que a gente vai trabalhar de 133 para 149 LPI. Então, a gente tem dois desafios em um só. A gente adotando a ISO, por exemplo, ou o FIRST através da ISO, a gente vai ter o caminho das pedras para chegar a esse resultado. Eu vejo, por exemplo, quando você coloca essas duas situações, algo assim bastante claro para mim historicamente. Então, o cliente normalmente ele quer duas coisas. Ele quer imprimir cores mais vivas e ele quer aumentar a lineatura. Porque na prática, o que a gente busca normalmente é uma impressão muito próxima do tom contínuo. Quer dizer, onde Exato. você não vai ver os detalhes, você não vai ver os pontos, e você vai ter uma impressão com um número de cores cada vez mais vivas, melhores, e justamente até como a gente falou, juntando todas as informações que nós temos agora, inclusive poder imprimir essas duas embalagens juntas, em uma mesma tiragem, por exemplo. Agora, quando a gente fala em gerenciamento de cores, normalmente a gente tem dois caminhos, eu tenho falado sobre gerenciamento de cores, né? O de melhoria da qualidade, me parece o chover no molhado. Quer dizer, você fala em melhoria de qualidade, fala em gerenciamento de cores, todo mundo concorda, porque entende que você vai precisar de uma precisão maior, você vai precisar de um resultado mais estável ao longo da sua produção para atender um cliente mais exigente. Agora, eu diria também que o gerenciamento de cores ele pode te ajudar no aumento de velocidade. E quando você falou na máquina de 250 metros quadrados, de 250 metros por hora para 400 metros por hora, é muito comum a gente ver
nas empresas, dizer assim, não, eu preciso comprar uma máquina a mais para a gente trabalhar. E, na verdade, se você fizer um projeto de gerenciamento de cores bastante acertado, bastante ajustado, a gente vai conseguir fazer um gerenciamento de cores para essa situação, onde você reduza o tempo de setup, onde você tenha mais estabilidade durante a sua produção, você reduza as reclamações do seu cliente e você, com isso tudo, aumente o seu tempo de máquina rodando e o tempo de máquina ocioso diminua, aumentando o seu OIE e fazendo com que a sua empresa seja mais lucrativa. Quer dizer, não existe uma fórmula apenas de gerenciamento de cores, não é isso? Sim, exato, exato. Esse que é o mais importante. No final de tudo, é a gente ter estabilidade e no final de tudo isso, são os números, a rentabilidade que o nosso cliente quer ter. Porque cada vez, ainda, além da qualidade, a produtividade, o cara quer que comprar a embalagem mais barato. Vamos seguir, então. Eu queria aqui apresentar algumas informações. Aqui temos os dois organismos que nos ajudam a regulamentar a flexografia, a colocar as especificações, não uma regulamentação, mas sim as especificações que a gente segue para poder alcançar os resultados da norma e logicamente, os que nos colocam os clientes. Então, a gente tem aqui a FTA, que é a Flexographic Technical Association, ela é dos Estados Unidos. No Brasil, ela é representada pela Abflex, a Associação Brasileira de Flexografia. E a FTA, ela tem um livro que ele se chama First, que é esse cara aqui. Ele tá todo marcado aí, tem até eu uso bastante ele. Então, é a minha Bíblia. Então, tudo que a gente precisa de flexo, ele está aqui. Então, desde a pré-impressão até o acabamento, os tipos de máquina, ele tem ali muitas especificações. E por isso que ele segue toda a cadeia produtiva. Então, em todas as etapas da embalagem, ele tem ali as especificações de trabalho. Então, a gente tem uma metodologia, que foi a que o Copete falou, que nós somos, não só eu, mas o Alan, e o Adilson e os outros técnicos da América Latina, nós somos certificados no nível 3, que é o profissional qualificado para fazer a implementação dessa metodologia. E o que consiste essa metodologia? Eu vou falar rapidamente aqui. Primeiro, a otimização, onde a gente vai ter uma matriz de testes, é onde a gente vai pegar vários insumos e colocar para ver a melhor condição de impressão que atinja o nosso desafio. Logo, a gente faz um fingerprint, que ele vai realizar um benchmark, é a impressão digital da máquina, por isso chama fingerprint. Ele vai dar para a gente as limitações e as capacidades de reprodução que essa máquina tem. Então, mais que isso, uma coisa que eu gosto de falar é que o fingerprint, ele às vezes é mal interpretado. Por quê? Ele não serve só para te dar essa questão de, desculpa, essa questão dos resultados da máquina. E sim, ele é muito importante para o próximo passo a gente usar informações estatísticas de variações para a gente gerar as tolerâncias desse processo. Então, geralmente um fingerprint ele é feito lá em meia hora. Ficou bonito? Ficou lindo. Então, tira da máquina e vamos medir. Não é só isso. A gente tem que ter um fingerprint que dure lá 30, 45 minutos, uma hora. Por quê? Dentro desse período, a máquina vai ter essa curva de ajuste e vai manter ou vai variar. E essa variação, aí sim ela é medida nos targets que a gente tem no benchmark, no fingerprint, para a gente depois gerar aqui no controle de processos, a gente vai pegar as informações estatísticas e vai gerar os gráficos de variação e tolerância. E aí a gente vai ter as especificações que a gente vai usar lá na frente. Depois, a parte do first que nos interessa hoje, que é a caracterização, onde a gente vai pegar a coleta dos dados e então a gente fazer o perfil de cor e fazer a calibração de todo o processo de pré-impressão, de provas, enfim, de monitores, tudo que a gente vai precisar. O último e não menos importante é a questão da melhoria contínua, que isso ela vai nos remeter aqui sempre à otimização. A gente vai acompanhar todo esse processo e logo ela vai ser remetida à otimização. É cíclico, isso é cíclico, a gente nunca para. Sempre a gente vai estar vendo a melhoria contínua e aplicando a otimização. Melhoria contínua e aplicando a otimização. Uma coisa muito importante nesse processo, Copete, é a informação, a gestão de informações. Então, hoje,
a gente precisa, desde a otimização, a gente tem que documentar. Então, quando a gente tem todos esses valores, essas informações da nossa matriz de testes lá na otimização, a melhor condição de pressão, a gente tem que documentar. E essa documentação, essas informações, a gente vai trocando com a metodologia ou com a nossa especificação que o cliente nos pôs, para a gente chegar na condição de impressão ideal. E a informação, ela é muito importante. Aqui eu mostro para vocês, esse se chama SOC, ele é o Standard Operation Conditions. Então, ele vai nos colocar aqui, a gente pode, lógico, fazer o nosso próprio formulário, só que aqui ele tem todas as informações que a gente necessita para, por exemplo, daqui 6 meses ou 3 meses, a gente reproduzir esse mesmo trabalho, essa mesma condição de impressão. Isso é importante, a condição de impressão. Com a condição de impressão ajustada, a gente reproduz qualquer outro trabalho. E a gente reproduzir essa mesma imagem, essa mesma qualidade, a mesma velocidade, ou seja, todas as características que foram ajustadas na otimização, a gente reproduzir no dia a dia no nosso trabalho. Veja, quando você coloca uma planilha como essa, eu lembro sempre da resistência que a gente enfrenta nas empresas no momento em que a gente busca levantar todos esses dados e que a gente quer começar a esquadrinhar todo o processo, né? Então, normalmente, os comentários de que isso vai demorar tempo demais, que isso vai atrasar a produção, é uma resistência natural. Mas acreditem que, uma vez que vocês levantem todos os dados do seu processo, isso vai levar 1 semana, 2 semanas para ficar mais natural, depois vai ficar cada vez mais rápido e você vai ver que não vai impactar no seu processo de maneira negativa, mas sim positiva. Porque Exato. Você vai conhecer melhor o seu processo, você vai repetir com mais facilidade, né? Você vai descobrir problemas mais rapidamente. Então, uma série de benefícios vão ser trazidos aí, né? Exato, Copete. E uma coisa que eu gosto de falar é que a gente encontra essa resistência, quando a gente chega no chão de fábrica, existe essa resistência. Mas, ao longo da implementação, isso vai facilitando a vida dos operários. Porque o pessoal que está lá com a mão na massa, eles são os heróis, né? Porque chega um trabalho para eles, eles têm que resolver. Põe na máquina, tem o prazo para entregar, e o supervisor na nuca fazendo pressão, tem que entregar, tem que entregar. Eu falo, eles são os heróis, eles têm que trocar a roda do carro com o carro andando. Então, quando a gente implementa essa metodologia, então isso facilita muito a vida deles. Muitas vezes eles são os maiores beneficiados, não é? Sim, sim. Na verdade, todo o processo, não só eles, mas a pré-impressão, todo o processo, a parte de gravação de chapas. Então, e é o que eu digo, eles são os heróis de toda essa história. Concordo. Então, todos nós somos importantes, mas na hora de pintar o plástico, são eles que têm que resolver os problemas que acontecem no dia a dia. Falando do que a gente faz na otimização, então a gente tem aqui o plate package. Esse aqui vamos colocar em português, o pacote de chapa. Mas não só é a chapa. Então a gente vai fazer a matriz de testes nossas, por exemplo, com anilox de banda, para eu ver qual a densidade ideal para eu chegar naqueles ângulos que o cliente me pediu, ou a melhor condição de impressão de retícula. Eu vou ter aqui a dupla face, ver qual dupla face que vai se adaptar melhor ao meu ganho de ponto, a minha cobertura de sólidos, ou o equilíbrio de tudo isso aí. Eu vou trabalhar aqui com o benchmark, a gente vai gravar uma chapa, colocar isso na máquina e determinar o melhor tipo de retículo, o melhor ponto mínimo, a melhor textura da chapa para a gente ter um sólido homogêneo, da densidade necessária. Então, a gente vai colocar aqui as chapas, o sabor de chapa que a gente fala, o sabor de chapa que o cliente vai precisar. Uma chapa mais dura, uma chapa mais macia, uma chapa com a textura, como a nossa Epic. Então, a melhor chapa que vai determinar aí o melhor resultado de impressão. E também, lógico, a tinta, qual a condição de tinta, secagem, viscosidade, que a gente vai ter conforme o ambiente de impressão, conforme a temperatura externa. Então, todo esses insumos, eles têm que ser combinados para a gente chegar no objetivo que o cliente nos colocou. Então, aí a questão dos targets e dos standards também é muito importante, né? Eu vejo a questão de targets e standards muito presentes, porque em todo projeto bem-sucedido, você tem que entender claramente a necessidade do cliente. Quer dizer, você tem que entender qual é a condição específica que ele quer, né? Que ele tem
pré-impressão, de máquina, e qual é o standard, qual é o padrão que ele vai utilizar, que metodologia. Quer dizer, um projeto bem pensado, como a gente falou lá no início, sobre os 2 caminhos do gerenciamento de cores, um projeto bem pensado, toda a realização ela é muito mais suave. E quando a gente fala em plate package, que você colocou aí, eu coloco que é muito importante a gente manter os insumos de alta qualidade. Porque, na prática, o que a gente percebe é que a economia que se busca em reduzir um valor na tinta, um valor nas chapas, né? Nos fotopolímeros, você ter, eu vou utilizar uma mais barata, uma outra marca, você acaba desmontando todo o sistema que você construiu e você começa a ter surpresas durante a produção. Aí a sua máquina começa a parar, a sua produtividade começa a cair, você começa a ter retorno do seu cliente. Então, tudo isso acaba gerando problemas e, como a gente está falando em gestão, em produtividade, a sua lucratividade acaba caindo, porque, na prática, o seu prejuízo é muito maior do que aquele gasto que você teria tendo os insumos de boa qualidade. E o fingerprint, eu colocaria que ele é essencial. Eu concordo completamente contigo, Bastida, que você tem que deixar a máquina estabilizar a ponto de produção. Porque quando você começa a produzir, ela ainda está aquecendo, ela ainda está estabilizando. Quer dizer, não é o momento de você fazer medições e tirar conclusões ali. Então, uma vez ela estabilizada, espera pelo menos 15, 20 minutos rodando em velocidade de cruzeiro, e aí você vai fazer as medições a partir daquilo, né? Não a partir daquele início que é todo conturbado e cheio de acertos, né? E um detalhe, né? Fingerprint, justamente porque não existem 2 máquinas iguais. Cada máquina imprime de uma maneira diferente. Como notas digitais, exatamente. Né? Então, Copete, vamos falar um pouquinho então dos critérios de calibração, não é? Vamos. Né? Os critérios de calibração, a gente teria aí umas 3 maneiras de trabalhar, né? 3 métodos que a gente pode escolher. O primeiro seria trabalhar com padrões normatizados, através da ISO, usando FOGRA ou GRACOL como metodologias para atingir esse padrão da ISO, né? Então, seja a ISO 12647, seja a ISO 15339, mas você chegar num determinado padrão. Uma segunda maneira de trabalhar, que cada vez menos se apresenta no mercado, que é a de colorimetria CMYK, ou seja, vamos fazer um padrão interno da sua empresa, um padrão próprio, onde você vai conseguir os melhores resultados com a sua máquina, com a sua tinta, com a sua chapa, quer dizer, o melhor possível que você pode fazer internamente. E um terceiro, que seria justamente a colorimetria independente do substrato, e aí trabalhando em cima de uma metodologia G7, por exemplo, onde a gente vai ter uma atenção especial aos cinzas, para a gente ter um balanço de cores muito mais estável, muito mais ajustado até do que o da própria ISO, né? E a gente vai falar mais sobre isso justamente sobre a gama expandida, né? Mas seriam essas 3 maneiras de a gente trabalhar. E, principalmente, essa terceira, ela vai nos dar uma homogeneidade maior, independente do substrato. Quer dizer, eu vou conseguir ter resultados muito mais coerentes entre as diversas mídias que eu for imprimir, né? Os diversos suportes. Perfeito, perfeito. Então, falando um pouquinho do critério de calibração, especificamente, começando com o padrão pré-definido, a gente vai usar os dados aí das normas para a gente seguir os datasets para a gente chegar nos objetivos, como aqui a FOGRA, que ela se baseia no papel brilhante, unidade mais definida para offset. Então, eu queria dar um pouco mais de relevância à ISO 15339. Ela não é uma coisa tão difundida aqui no Brasil. Eu não conheço alguém que trabalhe com os CRPCs aqui, mas ele trabalha com condições de impressão. Então, ele tem os perfis, né? São condições de impressão
caracterizadas, elas têm, cada uma tem o seu dataset. Aqui do lado a gente tem alguns links para a gente poder fazer o download desses datasets. E como é que funciona isso? Então, a gente tem aqui, são 7 condições de impressão, cada uma com uma condição diferente de substrato ou de maneira de se imprimir, de máquina que se imprime. Aqui a gente pode ver a diferença de substrato e a aparência visual dela é bastante similar. A gente consegue chegar em resultados muito bons, mesmo com a diferença de gamut dele. Então, aqui hoje, atualmente, a gente trabalha muito com CRPC7, que é o que a gente trabalha com as tecnologias modernas de chapa, como a nossa ITP60 de ponto plano, as retículas avançadas. Isso merece um outro webinar também, é muito interessante esse assunto. E a gama expandida, que aí nos amplia muito mais essa condição de impressão. A gente tem aqui, por exemplo, isso é baseado no mercado americano, é bastante curioso, que existe um perfil para o Walmart. Eles têm o standard, como eu falei, eles imprimem vários convertedores e tem que manter esse padrão. Então, eles colocaram uma condição de impressão específica para o Walmart para justamente ter aquela questão da perda de material, da devolução do cliente, a gente ter essa estandarização e reduzir essa questão das perdas também, né? Falando um pouco do outro critério de calibração, que a gente vai trabalhar com a colorimetria conforme a ISO 2647, a parte 6, que é de flexografia, a gente trabalha com algumas curvas de ganho pré-definidas. Então, a gente trabalha com curvas de ganho em algumas cores e o preto com uma curva um pouquinho diferente, conforme o tipo de substrato, conforme a condição de impressão. Então, é um sistema baseado em variação mecânica, o ganho de ponto, o tone value, né? O TVI. E aqui, o que é muito importante, eu sempre gosto de reforçar isso aqui, que é a questão da base das cores. A cor, quando entra na máquina, ela tem que entrar já ajustada dentro do perfil da ISO, porque senão, se a tinta entra contaminada, a gente vai ter trabalho para chegar nas cores depois. Todo o trabalho de pré-impressão que a gente fez, ele é perdido. Então, a gente tem que manter essa tinta estandarizada dentro desses padrões específicos para a gente ter o resultado que a gente busca, para a gente ter a estabilidade que a gente precisa. Então, a questão de densidades, tudo isso aí também é muito importante. Então, veja, quando você fala em densidade, na prática eu vejo muito o chão de fábrica sabendo, às vezes, de cor qual é a densidade que se utiliza, né? E muitos até chegam a buscar na ISO estes valores de referência e começam a utilizá-los de pronto. E, na prática, o que a gente vê é que no fingerprint, quando a gente vai fazer todo o processo e que a gente vai montando o plate package, como você colocou, e fazendo os testes, a gente tem prioridades. Então, ali embaixo, onde você vê o retângulo maior, você vê ali a primeira prioridade é especificar cada tinta na sua angulação, como você falou. O rio, que é o tom, é a característica mais importante da cor. Então, é necessário que você defina qual é a angulação, o valor certo, e a partir daí você começa a saber qual é a densidade correta para a sua realidade de produção, para o seu tipo de suporte em que você está imprimindo, para a sua máquina, né? A segunda prioridade, a gente vai trabalhar em cima do balanço de cinza, que é justamente buscando a neutralidade das cores, né? A terceira prioridade seria confirmar o ganho de ponto, quer dizer, a ISO tem os ganhos de ponto, como você colocou, e a gente fazer com que as nossas impressões estejam dentro de uma tolerância aceita daquele ganho de ponto definido pela norma. E como quarta prioridade, aí sim, a gente trabalhar em cima da densidade, mas a gente vai verificar a densidade muito mais como homogeneidade de impressão, evitar porosidade, evitar falha de impressão. E aí a gente vai buscar resolver essas questões. Sim, trazendo para o senso prático isso, Copete, quando a gente chega num convertedor, a gente tem que fazer algum ajuste, alguma prova, a gente pergunta em relação às densidades. Você chega, tem uma tabelinha já colada ali na cabine de luz, de conferência, ali as densidades que tem que trabalhar. E geralmente é uma densidade por ano todo, uma viscosidade por ano todo. Então, a gente tem que... Por quê? De onde saíram essas densidades?
Falou, não, isso aí é o gerenciamento de cor que nos passou. Mas não existe esse controle de tinta do rio. Então, muitas vezes você vai fazer essa leitura, está totalmente desviado. Tá? Essa densidade está totalmente fora. Já não é, por exemplo, você pega um magenta, se você dá um delta E ali acima de 5, ele já não é um magenta, ele é o Pantone Rubini. Então, é complexo isso. A gente tem que... a informação é importante para a gente trazer esse conhecimento e o pessoal utilizar no dia a dia. Então, seguindo com a metodologia FIRST, aqui os critérios de calibração que ela nos dá, em relação aqui ao balanço de cinza, a gente tem esse chart que ele se chama trend. Então, nesse trend, a gente tem aí os 3 níveis de cinza que a gente tem que controlar, que é o primeiro, quarto, o meio tom e as sombras, e aí a gente vai visualmente localizar o melhor cinza e medir com o espectrodensitômetro, que eles já têm uma função que é balanço de cinza. Então, a gente vai ter a medição e já vai ter essa numeração que a gente vai passar aí para a nossa pré-impressão ajustar o processo. Também a gente tem aqui, logicamente, as curvas de ganho que vão ser ajustadas na pré-impressão e isso é muito importante a gente ter, que é o Printer Scale. Aqui é um chart que ele vai nos dar aqui muitas informações de controle de processo. Então, a gente tem aqui as densidades, a gente tem as pressões de anilox e chapa, a gente tem registro, balanço de cinza, aqui os tone scales para a gente confirmar a curva de ganho, tanto em TVI quanto em densidade. Então, aqui a gente tem uma foto, como é aquela Polaroid, na hora, você tirou a foto, você já tem o resultado dela ali, e se precisar algum ajuste, lógico que a gente usando toda a metodologia, a gente vai ter os gráficos de tendência e de variação. Então, se tem alguma variação que está fora de tolerância, você já sabe. E muitas vezes você já consegue antecipar, quando você vê que vai variar o gráfico, você já consegue antecipar a correção para a gente já ter o resultado normalizado. Isso. Eu diria o seguinte, hoje em dia você tem condições de fazer essas medições em qualquer impressão, porque você pode colocar esses controles nos espaços entre as embalagens para que você faça essas medições. Então, existem softwares, por exemplo, como o Pressign, que você pode fazer essas medições e você, inclusive, tem o que você colocou, o controle estatístico durante toda a tiragem. Você sabe como a sua impressão variou durante toda a tiragem e ainda, você medindo, você consegue fazer correções durante a produção e evitar estragos maiores, evitar problemas. Exato, então, exato. Não existe razão hoje para você não ter esses dados, essas áreas de medição dentro da impressão, né? Estão muito acessíveis. Então, hoje até, deixa eu pegar aqui de novo, a gente vê embalagens, se você vê isso aqui, ó, esse furinho ele tem 5 milímetros. Então, isso aqui é o necessário para a gente fazer a medição dos partes. Então, qualquer dobra de embalagem, qualquer lugar que possa ficar escondido, a gente consegue colocar esses patches de densidade, de ganho de ponto. E o que eu sempre falo, é melhor você perder o refile do que você perder a produção. Então, vale a pena você colocar isso aí. Passando então para outro critério de calibração, de calibragem, que é a metodologia, que é o sistema G7. O sistema G7 ele é um sistema de calibragem do processo baseado em curvas de densidade. Essas curvas de densidade a gente trabalha com elas para chegar no cinza neutro. Então, a gente não importa qual o processo de impressão, a gente vai ter o resultado, a aparência visual muito parecida, baseado no cinza. Então, aqui a gente pode ver, na parte de cima, 3 processos de impressão: o digital, o inkjet e o offset. Eles todos aqui estão lineares. Aí você pode notar que existe a diferença de cor, porque cada impressora, além do mesmo método de imprimir diferente, aqui a gente está trabalhando com diferentes até tintas. Aqui a gente pode estar usando tinta, ou pode estar usando um toner. Na inkjet a gente pode estar usando uma tinta base água, uma tinta pigmentada, uma tinta UV, no offset uma tinta látex, que a densidade é horrível. A gente está trabalhando com offset. Então, e aqui, quando a gente aplica a calibragem G7, a gente vê que a aparência visual é muito parecida. A gente consegue equilibrar esse cinza para chegar nesse resultado. E aí, vamos voltar no dono de marca, que ele imprime flex, offset, banda estreita, digital, e a gente vai ter essa mesma uniformidade de cor. Sim, porque as campanhas hoje, elas são
multidimensionais, né? Você tem Sim, sim. elas espalhadas nos mais diversos tipos de produtos, de mídias, de suportes. E hoje a gente diz que a gente imprime praticamente em qualquer coisa. E aí, Exato, justamente, exato. essa aparência comum da cor que a gente vê aí, a gente lembra daquele gráfico que você colocou com os CRPCs e justamente aquelas cores nos vários substratos muito semelhantes. Quer dizer, você percebe uma homogeneidade ali, apesar do substrato mudar e ter suas limitações, né? Exato, exato. Só uma curiosidade, Copete, uma vez eu fui numa feira e tinha uma máquina imprimindo uma porta. Não sei quem que imprime uma porta, para que serve, mas hoje a gente imprime em qualquer coisa, literalmente. Já vamos encaminhar agora mais para o encerramento, para o final do nosso webinar, Copete. Lembrando que vocês podem colocar as perguntas, no final a gente vai tentar responder o maior número de perguntas, e todas as outras que não forem respondidas aqui, elas serão encaminhadas por e-mail, serão respondidas. A gente vai dar atenção a todo mundo. Por favor, qualquer pergunta, por mais simples que seja, por mais complexa que seja, por favor, nos enviem para a gente ter essa interação. Então, seguindo aqui, Copete, uma coisa importante é o controle de qualidade. E hoje a gente não vê isso não é muito comum nas empresas. Então, aqui a gente tem alguns, lógico que cada tipo de trabalho, cada empresa, ela vai usar as especificações para a sua medição. A gente colocou aqui alguns itens só para como referência, mas pontuar a importância de você ter isso. A importância de você ter uma cabine de cor com iluminação, com iluminante adequado, você ter o espectro densitômetro. Gente, às vezes a gente chega numa máquina e não tem. O operário tem que acertar no olho as coisas. A gente tem que imprimir com números. Hoje, a gente tem que tirar a subjetividade do processo. Então, você chega às vezes numa empresa e fala, cadê você tem espectro densitômetro? Eu tenho. Por que você não está usando? Ah, está lá na sala do chefe, fica trancado. A gente pensa, o operário trabalha com a máquina de 5 milhões de euros, 3 milhões de euros, e não pode usar um equipamento de quantos? 10 mil dólares. 10 mil dólares. Então, numa perda de produção, ele já paga o equipamento. E hoje, esses equipamentos eles são muito intuitivos. A gente consegue colocar um fluxo de trabalho que o operário não tem que ser um esperto. Um expert em cor, expert em... Não, ele vai medindo os pontos e ele vai dando verde ou vermelho, verde ou vermelho. Então, é muito simples de fazer isso. Não, e é importante fazer todo esse controle. E como você colocou bem, né? A questão hoje de equipamento, você trabalhar com equipamento desatualizado ou sem equipamento, com os volumes de valor que a gente trabalha aí, seja tanto de máquina, como você colocou, mas até mesmo de produção. Às vezes, um trabalho errado, uma devolução de cliente, custa muito mais caro do que o equipamento. Então, não vale a pena você perder a produtividade que ele te dá, o ganho de velocidade, né? Todo esse conjunto de vantagens. Então, mantenha o seu equipamento atualizado, certificado, né? Os novos equipamentos, como você disse, são mais fáceis de usar e tem tecnologias de medição adequadas para a realidade atual, para a necessidade atual, né? Perfeito. Então, uma vez mais, eu quero reforçar a questão da documentação, da informação, de usar essa informação. Isso é uma ferramenta muito importante para a gente. Muitas vezes, a gente leva a culpa por um problema que não é nosso. Vamos falar a linguagem que a gente usa no dia a dia, não é? A gente leva a culpa por uma coisa que não é nossa. Às vezes, é uma falha na gravação de chapa, é uma falha na montagem, é uma falha na tinta. Então, a gente leva a culpa. Então, é mais fácil você ter o documento e falar, olha aqui, ó, você fez igual isso aqui? Não. Então, o macaco está no seu ombro, resolve. Então, usando a linguagem do dia a dia, é mais ou menos isso. A gente tem que trabalhar como um time. Todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Então, isso nos ajuda a ter o comprometimento então, no processo. Na prática, eu diria que, usando a figura de linguagem que você colocou, que o impressor é o herói, mas também o impressor não faz milagre, né? Então, se todo mundo faz tudo errado antes, ele quer que o cara corrija na produção, na impressão. Eu vou falar que tem uns... Bom, ele vai corrigir. Não existe tem uns que fazem.
Tem uns que fazem milagre sim, viu? Bom, vamos falar um pouquinho aqui do nosso próximo webinar. Eu só queria dar uma pincelada para a gente mostrar o que a gente vai ter na próxima sessão. Então, a gente falar aqui um pouquinho do catálogo Pantone, ele tem cerca de 1.400 cores. Ele tem um pouquinho mais, né, Copete? Um perfil utilizando chapas analógicas convencionais, aquela que a gente usa o fotolito, a 2.400 dpi, a gente consegue, com as 4 cores, né? A gente consegue reproduzir cerca de 46% das cores do Pantone. Se a gente pegar essas chapas e mudar para uma ponto plano, como a ITP, nossa plataforma ITP, e trabalhar com as mesmas 4 cores, a gente já consegue reproduzir cerca de 56% das cores. A gente evoluindo lá para o CRPC7, que aí a gente vai trabalhar já com a Flat Top Dot, o ponto plano, desculpe, e a gama expandida, a gente pode chegar entre 80% e 90% da cartela Pantone, do catálogo Pantone. E aqui a gente pode ver os espaços de cor aí, os volumes, a diferença da expansão desse espaço, e a gente vê realmente que dá resultado. Isso, em termos práticos, a gente já viu, fez implementações já que é muito interessante, muito rentável até. E é muito legal a gente ver isso, porque a gama expandida, ela permite você realmente virar o jogo e você ter a máquina rodando por mais tempo. Eu tenho casos que eu ouvi de clientes que têm mais de uma máquina e eles colocaram a gama expandida em uma delas. Teve situações de ela rodar 15 dias seguidos, né? Justamente porque você consegue mesclar uma série de trabalhos juntos e fazer com que isso seja uma realidade, né? E mais que isso, nesses 15 dias, a quantidade de setups que a gente faz, quantidade de trocas. Aí a gente vai falar sobre semana que vem. Perfeito, então, gente. Vamos falar aqui, já indo para o encerramento, isso a gente queria colocar, eu e o Copete gostaríamos de pôr isso para vocês, que a gente está num momento bastante complexo, está num momento bastante sério. Então, aqui, além de clientes, nós somos todos humanos e somos todos amigos aqui. Então, vamos pedir para que todo mundo se cuide, que todo mundo siga as normas que nos são solicitadas, vamos usar máscara, vamos passar o álcool, vamos nos cuidar e cuidar dos nossos familiares, dos nossos em casa. Então, vamos tomar todos os cuidados e tomara que isso passe logo e a gente possa visitá-los e estar pessoalmente com vocês, que é a nossa alegria, o nosso prazer do trabalho, a gente ter o contato com os nossos clientes e amigos, não é, Copete? Com certeza, né? Eu agradeço muito pela oportunidade, eu reforço a mensagem que você está dando. É extremamente importante, nesse momento, a gente cuidar do que nos é caro, né? Então, nós temos que cuidar da nossa saúde, dos nossos familiares e do próximo, porque todo mundo que pensa em fazer o bem tem que fazer para o outro o que gostaria de que fizessem com ele, né? Então, eu concordo plenamente com as suas palavras. Perfeito. Então, mais uma vez, em nome da McDermott, eu queria agradecer a todos pela audiência. Espero ter vocês na próxima oportunidade, no nosso próximo webinar. E, bom, vamos entrar para as perguntas aí, Copete.